Irmãos, gostaria de convidar aqueles que pudessem para se ajoelhar para uma palavra de oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos primeiramente, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Amém. Te agradecemos também porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui na tua casa, Pai. Por favor, Senhor, venha abençoar a Débora, que ela possa falar inspirada pelo teu Espírito, Senhor. Que nós possamos sair daqui melhor que entramos, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, que a gente possa passar adiante, mostrar às pessoas o teu amor. Amém. Cuide de cada um aqui, Pai, de cada família aqui representada. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, para que nossa oração chegue a Ti, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, Pai. É o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Parabéns porque você veio na segunda-feira aqui na Casa de Deus para ouvir mais uma mensagem. E nós queremos presentear você. Você pegaram aí o papelzinho do sorteio? Todo mundo pegou? Só está faltando para a Fabiana lá. Para mim também. A Duda também não ganhou? Pedro também não. O Pedro também não, Pedro? Não acredito que fizeram isso com vocês. Não é justo. Tem que chegar mais cedo. Você ganhou, irmã, um papelzinho? Para sortear, então. Tá lá embaixo. Vocês não ficam bravos, não. Aí vem amanhã de novo, e aí vocês vão ganhar. Olha lá. O primeiro, ela trouxe o bloquinho, trouxe ela. Faltou 3 pessoas. Enquanto isso, nós já achamos. Tem quase brinco para todo mundo ali. Ó. Vamos lá. 874. Olha. É Dudu? Ah lá, Dudu. Então aí ele vai escolher. É dele, você viu, né? Pode pegar lá, Dudu. Pode escolher. Pode escolher lá. Escolhe o que você dá pra ela, pra agradar, né? Sabe, depois que casa, né, Dudu? Nada é nosso mais, né? Tudo delas. Olha lá, mais um. Vamos ver aqui. 872. Vamos lá. Vamos lá, mais um. São 3 pessoas, né? A Madu, a Fabi e o Pedro. A Madu. Cadê a Lana? São 3. Põe aqui que eu vou pegar já do Pedro para agradar ele, né? Senão fica triste. Ele já ganhou. Ela já escolheu para dividir você. Ela tá até brigando comigo para escolher. Tira o meu, 884. Quase. 880. Eu nem dei o papelzinho para você. Quem? Daílson? Então vem aqui escolher aqui, irmã Daílson, seu presente. Olha lá, chegou vocês. Agora vai sair. Olha da Madu, daqui da Madu. Pode escolher. Pode escolher lá, irmã. Tem mais 4? 5? Tem mais 4, né?
Vamos pegar aqui. Olha lá. 888. Tudo 8. Não, Pedro vai. O tudo que mexeu ficou por baixo, cara. Tem que ir por baixo disso. Tem que ficar, Pedro. Se não quiser, eu sorteio de novo. 868. 868. Ok? 868? Isso. 868. E agora dá pra saber, acho que é o meu. Deixa eu ver se é o meu. Ninguém se manifestou, então é. 864. Se não tem, é eu. Deixa eu ver, irmã, eu consigo enxergar o. 868. Agora não vai, não pode pegar. Mano. Nervoso. Vamos lá. 876. Aí, então vem. Agora você escolhe você. Não, precisa escolher. Então vai, Pri. Tem mais um aqui. Você não conseguiu pegar o meu, Irene? É o último? É o último? Deixa eu ver se é o meu. É o meu. Não é, não. Tô brincando. 882. Tem? Olha lá, André. O André que gosta de escrever, ó, estudar a lição da escola sabatina. Uma caneta para você. Deus abençoe. Eu não queria pegar. Eu sou no caneta. Eu também tenho. Olha lá, tá vendo? Valeu. Eu gosto mais de lá. Eu vou no lanche do real, eu compro muito de lá. É gostoso, né? Aquelas borrachas boas, eu nunca tive Eu convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar então agora o tema dessa semana. Ele reescreve a história. Ele é desconhecido, ele é um hino novo, mas vamos tentar cantar, né, irmãos? até domingo, até sábado a gente decorou. Quando termina, a gente decora. Bonita a música. A projeção dela é muito lenta. Achou cliente, né? Não, essa Olhos claros e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade do interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele escreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar
Eu vou sentar. Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Amém. Tá baixo o microfone, tá bom? Parece que eu liguei som. Falei que eu liguei agora. Obrigada. Ai, louvado e exaltado seja Deus. Eu estou tão empolgada hoje. Vocês estão empolgados? Nós estivemos ali na Câmara Municipal, né, Mi? Fazendo homenagem para o Elton, foi muito emocionante. É duro, né? Louvado seja Deus por todo o legado que Ele deixou. Isso é bom demais. Sejam todos muito bem-vindos, como já foi dito aqui hoje. Que Deus possa te abençoar e continue orando por nós. Eu não estou com tosse, não estou gripada, mas parece que tem uma tosse travada que não é tosse, sabe? Então, que Deus vai dando graça, né? Porque tem vários dias aí pela frente. Fecha os teus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Santo e soberano Pai eterno, aqui estamos, Senhor, pela fé, por amor, porque podemos chegar aqui, ó Deus querido, e nós te louvamos, ó Pai amado, por mais um dia que podemos estar pessoalmente na Tua casa para ouvirmos a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos abençoe e estenda esta bênção também àqueles que estão nos assistindo, Senhor, que também possam ser alcançados por Tua mão, por Tua voz, e que o Senhor possa transformar a nossa história. Muda todo o enredo, Senhor, e nos dá um final feliz segundo o Senhor escreveu para a nossa história. Nós te louvamos por tudo e bendizemos, pedindo a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você se lembra da história de Helena? Vocês se lembram da história de Helena que nós estamos acompanhando essa semana? Sim. Então, lembra, Helena se casou, achou que ia ser mil maravilhas, acabou que o casamento não foi muito bem, ela se separou, teve que voltar para a casa dos pais. Quando voltou para a casa dos pais, começou a refletir por que tantas coisas ruins na sua vida e viu que era culpa dela mesma. Para mim tá baixo, para vocês tá bom? Tá? Tá bom. Às vezes é o retorno, para mim não dá. Começou a colocar a culpa sobre ela mesma, pelo jeito que ela era. Depois ela refletiu e percebeu que o jeito que os pais a criaram era culpa do jeito dela ser e ter dado tudo tão errado. E aí o clima, lembra que ficou insuportável? E ela queria uma mudança. E ela resolveu sair de casa para procurar um emprego. E ela conseguiu esse emprego e conheceu uma amiga lá, uma moça, fez amizade que chamava Cida. A Cida era uma moça muito divertida, muito extrovertida, uma pessoa alegre, feliz, de bem com a vida. E começou a dar conselhos para ela. Porém, tem um problema. A Cida tinha uma ideia de vida completamente diferente da vida de Helena. A Cida achava que tudo que você tem para viver, você tem que viver agora. Você tem que aproveitar o momento, você tem que se divertir, você não tem que ficar dando explicações para ninguém. E aí ela achou muito boa essa ideia. Então a Helena tomou a decisão de que ela ia realmente dar uma repaginada na sua vida, na sua história, simplesmente fazendo tudo o que ela queria, tudo o que ela desejava. Lembra que ela era uma moça muito tímida? Agora, com as influências de Cida, ela resolveu não ser mais tímida e correr atrás da sua felicidade, que ela julgava que agora a felicidade dela era a liberdade de não precisar mais da satisfação para os pais e muito menos para Deus. E aí ela foi morar com a Cida, na casa da Cida, e aí entendeu ela que estava mudando o rumo, a história da sua vida. Amanhã a gente vê mais um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, para a gente entender melhor que Deus, Ele muda todo o enredo. Gênesis capítulo 25. Vocês se lembram a história que nós íamos dar uma olhada hoje? Jacó. Eu sou completamente apaixonada pela história de Jacó, pela história de José, e nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre José. Duas histórias extensas. Então, assim, eu vou pincelar para nós terminarmos no horário.
Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 21, a Bíblia diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então nós entendemos que 20 anos depois, 20 anos orando para que a esposa pudesse ter filhos. Você sabe qual é o significado da palavra Jacó? Esaú, nós vemos aqui que o significado dele era peludo, cabeludo, porque ele nasceu assim. A Maria Eduarda nasceu muito cabeluda. O cabelo dela fazia até curvinha assim, pretinho e bastante cabelo. E Esaú tinha muito cabelo, então foi colocado o nome dele de Esaú, porque os nomes eram dados de acordo com a circunstância do nascimento, ou fazendo, alusão ao Deus que se servia. Mas qual era o nome de Jacó? Oi? Enganador? É que assim, como aconteceu, Jacó enganou seu pai, começaram a dizer que o nome de Jacó significa enganador, mas não é. Além do mais, o único engano que Jacó cometeu na vida foi esse. O nome de Jacó, que em hebraico é Yaakov, significa calcanhar. Aquele que segura o calcanhar. E aí, como aconteceu, a gente julga que o nome dele significa enganador, mas não é. Porque os pais jamais iam colocar o nome no filho como se aquilo fosse levar para a vida toda. Ele segurou o pé do irmão, ele é enganador. Não, é porque ele nasceu segurando o pé do irmão. Então, assim, um contexto bem rápido. Ela estava grávida, não tinha ultrassom, próximo do parto, os meninos começaram a lhe brigar, ela não sabia que era gêmeos, então ela consulta a Deus. E Deus fala que era gêmeos e que ia ter 2 nações, conforme nós lemos. E quando eles nascem, Deus havia dito que o maior ia servir do menor. Então quando eles nascem, nasce primeiro Esaú e depois Jacó. Mas a bênção era de quem? Conforme a palavra do Senhor. Oi? Esaú. De Jacó. O Senhor disse que o menor ia ser maior do que o primogênito. Isso era completamente fora do normal, porque nós sabemos que, principalmente na cultura, o primogênito era o primogênito, ele tinha o direito à bênção da primogenitura. Mas Deus disse, por algum motivo que nem tudo a gente entende, mas quando a gente vai olhar o perfil, você não tem o seu perfil? Quando nós vamos olhar o perfil de homens, nós entendemos porque desde o ventre, Deus dá o direito à bênção da primogenitura para o menor, que era incomum. Eu vou ler rapidinho aqui o que a revelação nos fala, que diz assim, para você entender. Esaú cresceu fazendo a própria vontade e centralizava todo o seu interesse no momento em que estava vivendo. Sem limites, sua alegria era viver a vida selvagem e a vida de caçador. No entanto, era o favorito de seu pai. Esse filho mais velho explorava sem medo as montanhas e desertos. Depois voltava para casa com a caça e com as emocionantes histórias de sua vida de aventuras. Jacó era mais ajuizado e esforçado, sempre pensava mais no futuro do que no presente. Vivia contente com a vida no lar, ocupado em cuidar dos rebanhos e cultivar a terra. Sua mãe apreciava sua paciente perseverança, sua economia e sua prudência. O cuidado e a atenção que ele dedicava à mãe contribuíam mais para a felicidade dela do que os gestos impulsivos de carinho que de vez em quando Esaú demonstrava com ela. Para Rebeca, Jacó era o filho mais querido. Então nós vemos aqui que Deus sabia como Jacó seria, Deus sabia como Esaú seria, e ele sabia que Esaú ele ia crescer sem um pingo de interesse nas coisas de Deus, sem um pingo de interesse nas coisas espirituais. Ele gostava do aqui, do agora, dos
prazeres momentâneos. Jacó não. Os dois cresceram sendo instruídos o valor da bênção da primogenitura, e os olhinhos de Jacó brilhavam. Ele queria muito as bênçãos da primogenitura. Quando o pai falava a respeito do sacerdócio, da bênção que ia levar, a bênção de Abraão, a descendência dessa primogenitura viria o Messias. Então a bênção era muito grande, era uma responsabilidade enorme, e responsabilidade era uma coisa que Esaú não gostava. Ele gostava de festa, de beber, de ter mulherada. Ele não gostava dessas coisas. E ele sabia que a bênção da primogenitura ia trazer para ele uma grande responsabilidade. E ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas Jacó, ele amava as coisas de Deus. Embora, preste atenção, que isso pode acontecer conosco, não tinha relacionamento com Deus. Podemos estar na igreja, podemos vir a semana toda, e mesmo assim não percebemos que não temos relacionamento com Deus. Jacó amava essas coisas que ele ouviu os pais falando, mas ele não tinha ainda um relacionamento verdadeiro com Deus. Assim como nós vimos Samuel, né? Ele foi, com o tempo, tendo esse relacionamento com Deus. E aí, queridos, o que nós vemos? Nós vemos que Deus havia prometido. Falou para Rebeca, Isaac sabia. O próprio Senhor falou para ela como seria. Isaac sabia, mas Isaac tinha um filho preferido. Meu Deus, quantas coisas terríveis acontecem no seio de uma família por causa de um pai que prefere um filho. Eu, para não correr esse risco, tive só uma, né? Mas acontece muito, acontece muito. E lá em casa é tal de qualquer coisinha eu falo, não, porque a senhora só protege o Daniel, que é o mais novo. Aí meu irmão fala, a senhora só fica defendendo a Débora. E aí nós ficamos nessa, né? É normal, lá em casa são 6. Era assim mesmo. E aí Jacó era o preferido de Raquel, Rebeca, ou confundo às vezes, Rebeca. E Esaú era o preferido de Isaac. Por conta disso, Isaac, preste atenção, quando nós fechamos o nosso coração para o assim diz o Senhor, quando nós fechamos o nosso coração para a palavra de Deus, coisas terríveis podem nos acontecer, porque isso é desobediência. Se Deus disse que a bênção era para o menor, não importa que o pai gostava mais do mais velho, ele tinha que respeitar isso. Infelizmente, nós vemos que Jacó colocou de tal maneira, virou uma obsessão para ele. Deus havia falado que era dele, mas isso virou uma obsessão tão grande que ele ficou cego pela primogenitura e ficava atento a qualquer oportunidade para conseguir aquilo, porque parecia, ele via que o pai não ia dar a bênção para ele, então ele ficou atento, até que um dia ele estava cozinhando, nós conhecemos a história, e quando o irmão chega, ele perganha ali com o irmão, e o irmão que não estava atento às coisas eternas, às bênçãos de Deus prometida, não estava olhando para Jesus, não estava olhando para o prometido, ele falou, o que eu vou fazer com essa primogenitura, eu estou morrendo de fome, e ele troca verbalmente, eles negociam, e eles acordam ali que a bênção agora é de Jacó. O tempo passa, passaram-se alguns anos depois desse acordo, até que Isaac, prestando atenção, que já estava muito velho, já estava cego, a qualquer momento poderia morrer, ele toma uma decisão. Essa decisão de Isaac vai mudar a história dessa família para sempre, porque ele sabia que a bênção era para Jacó. Em secreto, ele chama o filho e diz, hoje eu vou te dar a bênção, vai preparar um guisado para mim que eu vou te dar a bênção. Queridos, a bênção da primogenitura, ela era recebida com uma festança, com um banquete, com toda a família, com todos os amigos, para ver aquilo era algo muito importante, mas em secreto, ia ser entre ele e o filho, porque ele sabia que a bênção não era do filho preferido. Olha como nós podemos estar aparentemente pertinho de Deus e tomar decisões erradas. Helena tomou a decisão errada na mudança. E Jacó, vendo que o seu pai não ia fazer, depois Rebeca escuta a conversa e chega até Jacó. Escuta, eu já ouvi tanta gente falar mal de Jacó e José, e eu defendo os dois com unhas e dentes. Porque nenhum dos dois era ruim, mimadinho, como as pessoas falam. Claro que tinha todo um trabalhar, né, de Deus na vida de José, tinha todo um trabalhar na vida de Jacó. Mas Jacó não era enganador, Jacó
Era uma pessoa que gostava das coisas certas. Quando a mãe veio falar com ele, ele disse: não, mãe, eu não posso fazer isso com meu pai. Ele sabia que enganar o pai ia trazer mais maldição do que bênção. Ele relutou muito. A revelação nos mostra. Deus deixou para o nosso entendimento. Ele relutou até que a mãe o convenceu. Não vai ter jeito. E entre questão de 1 hora para resolver tudo, mais ou menos 1 hora, ou eu resolvo agora ou eu não resolvo. Queridos, quando deixamos de olhar para Deus, nós passamos a resolver os problemas com os nossos braços, com a nossa própria mão, do nosso próprio jeito. Isso não dá certo. Então ele se decidiu ali rapidamente, ele faz tudo o que a mãe pede. E ele traz ao pai, escute, e ele traz ao pai. E o pai o abençoa. Assim que ele sai, entra Esaú. E quando Esaú chega, meu pai vem trazer, olha isso. Isaac está errado porque sabia que a bênção não era de Esaú. Esaú está errado 2 vezes, porque além dele saber que a bênção não era dela, ele já tinha o quê? Vendido a bênção dele. Olha como nós somos egoístas. E depois ele ainda transferiu toda a desgraça para o seu irmão. Uma raiva, um ódio imenso ele sentiu do irmão. Quando ele descobriu, o pai estremeceu quando ele disse: eu sou Esaú. O pai estremeceu, só que eu quero dizer uma coisa para você. Deus não se deixa enganar. Uma hora nós vamos ter que reconhecer os nossos erros. No momento que o filho disse: sou Esaú, e ele estremece, veio na mente dele vividamente que a bênção era de Jacó. E Deus havia escolhido Jacó. E Jacó era o indicado para a bênção da primogenitura. O que ele faz? Ele chama Jacó. Ele renova a aliança. Ele renova a bênção. E como Esaú não tinha um pingo de compromisso com Deus, não tinha um pingo de compromisso com os seus pais, o que ele fez? Pegou mulheres lá da terra e casou-se com elas. E a tristeza de Rebeca foi tão grande que o pai, quando abençoa, dá um conselho: por favor, meu filho, não tome mulheres de Canaã, não tome mulheres de qualquer lugar, vai até a terra da sua mãe, tome mulher de lá da família dela. E aí Esaú, que não tinha o coração nas coisas de Deus, ficou mais irritadinho ainda, foi lá e se casou com uma filha de Ismael. Lembra de Ismael, filho de Abraão? Que também não tinha compromisso com Deus, apesar de Deus o abençoar por ser filho de Abraão. Deus sabia que Esaú não tinha o coração nas coisas celestiais. E Deus sabe se eu e você também não temos. Se as coisas passageiras, dinheiro, prazeres momentâneos, casamento, filhos, o Senhor disse: se olha, qualquer coisa que vocês colocarem no meu lugar, quer dizer que Deus não é o primeiro em nós, que Deus não é Deus verdadeiro na nossa vida. E aí ele teve que ir embora porque ouviu-se que a raiva, a ira, o ódio de Esaú, ele prometeu que assim que o pai morresse, ele ia matar o irmão. E agora o irmão vai embora. Que ironia. Ele lutou tanto pela bênção do pai e ele conseguiu, mas ele foi embora sem paz. Ele lutou tanto pela bênção da primogenitura, que trazia inclusive a herança das fazendas, do gado, da casa e de tudo que o pai tinha. E ele sai sem um lar. Olha as decisões erradas que nós tomamos. Sai com um cajado na mão. É claro que a Bíblia fala um cajado na mão, mas nós entendemos que havia um embornazinho, um pão, uma comida, alguma coisa, porque depois, quando lá no vale, quando ele está ali, quando ele está indo embora, ele pega uma pedra como travesseiro e ele entende que aquele lugar Deus estava presente, ele derrama óleo para ungir aquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele saiu apenas com o cajado na mão. Ela relata apenas o cajado e ele sai embora. E ele vai embora. Raquel nunca sentiu um arrependimento tão grande em toda a vida dela, porque nunca mais ela pôde ver o filho novamente. O filho teve que ir embora fugido, porque quando nós não estamos na vontade de Deus, nós vimos que Adão e Eva fugiu de Deus, que Jacó, por tomar a decisão errada, teve que fugir, e nós acabamos fugindo de Deus também por causa dos nossos erros e escolhas equivocadas. Ele vai embora, e ele vai embora com aquele sentimento terrível de que Deus não vai ouvi-lo mais, de que Deus vai o abandonar, de que Deus não vai mais aceitá-lo. E
E esse é o nosso sentimento quando nós pecamos. Esse é o nosso sentimento. A gente parece que traz Deus para a terra, e os sentimentos de Deus é semelhante aos nossos, porque é exatamente o que nós fazemos quando alguém nos magoa. A gente quer distância. Não é verdade? É o sentimento que é fora do humano. Ele quase não conseguiu orar, porque quando nós pecamos, nós não conseguimos falar com Deus de tão indignos que nos sentimos. Mas são vozinhas satânicas. Porque nem que for por um fio, nem que fosse arrastando, nós precisamos ir aos pés do Salvador, que Ele é o único que pode nos resgatar. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode consertar os nossos erros, embora as consequências nós vamos levar. E aí quando Ele está no caminho, ao pôr do sol, eu acho isso tão lindo. A noite foi feita para dormir. Aquele povo vivia 900, 400, 300 anos, vivia tanto. Eles dormiam quando o sol se punha e acordava bem de madrugadinha. Quando o sol começou a se pôr, ele vai se deitar. E antes de se deitar, ele faz uma oração. E eu vou dizer para você, ele só conseguiu dormir e sonhar porque ele fez uma oração. A ciência tem estudado a oração, você sabia disso? E ninguém vai resistir às tribulações que virão sem oração. A ciência tem estudado a oração porque a ciência não consegue acreditar. Como é que pode a oração tirar a pessoa do fundo do poço, do lamaçal? E aí eles querem acreditar que a oração acontece isso por causa daquela ligação que existe entre cérebro, neurônios, organismo e todas as substâncias que o corpo manda e tudo isso. Eles querem acreditar, mas quando eles veem pessoas num leito de hospital, inconscientes, pessoas que estão ali, não sabem nem o que está acontecendo consigo mesmo, começam a ter uma melhora, não porque fizeram uma oração, mas porque alguém que está lá em casa orou por elas. Aí eles não conseguem entender o poder da oração. Eu só sei de uma coisa: nós que servimos ao Senhor, nós entendemos o poder da oração. O poder da oração é religando o ser humano a Deus novamente, fazendo com que o ser humano dependa exclusivamente daquele que o criou e que cuida de nós. Nós precisamos orar, queridos. Precisamos aprender a orar mais. E eu vim de uma igreja fervorosa na oração. E eu tenho levado esse legado comigo. Hoje em dia nós estamos vivendo de um jeito que ninguém tem paciência para nada. Tudo é agora, tudo é do nosso jeito. Se demorar muito eu resolvo. E Jacó faz uma oração ali, entrega o seu coração para Deus. E ele só precisava de uma resposta. Ele dorme, ele sonha. Quando ele sonha, ele vê uma escada que toca a terra. Uma escada que o seu topo toca o céu. Ele vê os anjos subindo e descendo. E ele vê ali o Filho de Deus. Deus deu a resposta para ele. Deus deu a resposta, apresentou-se como Salvador, como aquele que ia renovar a sua vida, aquele que ia trazer a mudança verdadeira, aquele que podia mudar a história dele. E ele, quando acorda, ele diz: verdadeiramente Deus está neste lugar. Que coisa tremenda, que coisa terrível essa presença. E ele unge aquela pedra que depois de orar ele conseguiu usar como travesseiro. Porque quando nós estamos com o peso da culpa em nós não dormimos. Nós falamos isso essa semana sobre a insônia. Mas quando nós abrimos o nosso coração, temos a certeza que Ele é o único que pode, com mão forte, braço estendido, colocar a mão dentro de nós e arrancar todo sentimento destrutivo e nos renovar. Agora, nós vemos que Deus disse para ele: eu vou estar contigo em todos os momentos, porque Deus sabia que ele não era ruim. Ele, infelizmente, não esperou a providência de Deus. No momento que Isaac ia derramar o óleo sobre a cabeça ali de Esaú, eu tenho certeza que Deus ia bradar do céu. Alguma coisa Deus ia fazer, porque a bênção não era para aquele menino. Mas eles não esperaram, nem ele nem a mãe, principalmente o pai, que tomou a decisão errada. E Deus disse para ele: eu vou estar contigo onde você for. E ele disse: eu quero que o Senhor me abençoe na ida e na volta. E se o Senhor me abençoar para que eu volte para a casa dos meus pais, eu vou te servir, eu vou me entregar, eu vou entregar tudo que o Senhor me der, eu vou entregar o dízimo. E ele faz uma aliança tremenda com Deus. E agora nós vemos que ele vai embora. Ele vai embora, ele vai até a casa dos parentes da sua mãe, do irmão dela.
Olha o que acontece comigo, com você e com a humanidade quando nos distanciamos do propósito de Deus. Deus chama Abraão de Padã-Arã, da Mesopotâmia, e diz para ele: vai para uma terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus manda ele ir para Canaã, que ele disse: eu vou te dar aquela terra. E Abraão vai para Canaã. Jacó está em Canaã, e por conta da sua decisão errada, Jacó sai de Canaã, da terra prometida, e retorna para Padã-Arã e vai para a casa que Deus mandou Abraão sair. Vai para a mesma região que Deus manda Abraão sair. Quando nós não atendemos o assim diz o Senhor, não esperamos com paciência em Deus, não olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos para o lugar onde Ele tem para nós, mas nós retrocedemos para o lugar de onde saímos, simplesmente por não esperar a providência divina. E Jacó chega lá. Depois nós conhecemos toda a história, não tenho tempo para falar sobre ela, nem é o propósito de hoje. Depois que ele para, se humilha, confessa o seu pecado, recebe o perdão de Deus, ele vai para lá. Ele se apaixona por Raquel. Tem que pensar para falar. Ele se apaixona por Raquel. O seu sogro lhe dá ali, ele sente na pele o que é ser enganado. A história sempre se repete. Ele sente na pele o que é ser enganado. E por amor àquela mulher, ele continua trabalhando. O sogro engana ele por diversas vezes. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele ficou 20 anos naquela situação. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, ele tinha medo. Ele tinha um medo que o seu irmão fosse matá-lo. E isso o prendia naquele lugar. Ele não afrontava, ele não enfrentava o seu sogro, que era muito astuto com ele. E ele ficou naquela condição, sendo humilhado, porque ele tinha medo de voltar. Mas tem uma outra condição que fez ele ficar plantado naquele lugar por 20 anos, aguentando toda a humilhação que ele passou. Ele achava que ele merecia passar por aquilo, por tudo que ele tinha feito. Você se lembra que nós falamos ontem? Precisamos entender que Deus nos perdoa, mas precisamos nos perdoar também. Ele não se perdoava e ele entendeu que era aquilo mesmo. Nós vemos tantos casos terríveis, inclusive em casamentos, que a mulher acha que quem vai me querer além dele, e é submetida a tantas coisas. Crianças, tantas coisas terríveis que acontecem, que as pessoas acham que é aquilo mesmo para ela errou. Mas Deus é aquele que nos perdoa. Quando nós focamos na nossa autossuficiência, quando nós focamos ao contrário, na nossa insuficiência, nós não conseguimos ver o Senhor agir. Nós não conseguimos. Às vezes a gente acha que tem tudo e não precisa de Deus. Às vezes a gente acha que não é nada, que não é ninguém, e que Deus não vai nos atender. Mas Jacó, Deus havia dito para ele que ia estar com ele. E Labão foi tremendamente abençoado por causa da presença de Jacó. Jacó cresceu absurdamente e com honestidade, porque o único momento que Jacó enganou foi naquela pressão toda, querendo de todas as formas a primogenitura que ele sabia que já era dele, mas que não esperou a providência de Deus. Ele permaneceu ali. Só que teve um dia, inclusive ele ficou baseado nos princípios de Deus. Ele era completamente honesto, ele já era antes. Mas ali ele demonstrou toda a sua honestidade, trabalhando para o seu sogro. E Deus foi o abençoando, Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. Queridos, hoje nós estamos vivendo em dias que quase não vemos tantas bênçãos de Deus. Parece que tudo vem do nosso próprio esforço. Parece que nem recorremos a Deus, porque a gente já esforça tanto, né? Mas Deus quer nos levar a uma dependência completa, trabalhando ou não trabalhando, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo saúde ou não tendo saúde, tendo felicidade ou não tendo felicidade. Ele quer que nós dependemos dele. E Jacó estava na dependência de Deus, ele aprendeu a depender de Deus, até que um dia o seu sogro era tão opressor que ele resolveu ir embora. Ele já tinha as suas mulheres, já tinha os seus filhos, e ele resolveu ir embora daquele lugar 20 anos depois. Ousadamente, porque ele ainda temia o seu irmão. E ele resolve ir embora. Quando ele vai embora, ele ainda está angustiado, porque ele não tem total certeza, porque a própria consciência dele ainda o acusa.
E quando a nossa consciência acusa, nós não conseguimos olhar para Jesus, nós não conseguimos ver Ele, o perdão dele, que está acima dos nossos erros. E a distância entre nós e Deus é só uma oração. Uma oração. Irmã Débora, eu não consigo orar. Então fala assim para Deus: Senhor, eu não consigo orar. Você já estará orando. E com certeza o Espírito Santo vai renovar a oração no seu coração. Louvado seja Deus. Depois de reconhecer todos os seus erros, de tudo que aconteceu, tudo que ele passou com o seu sogro, ele resolve ir embora. Divide o grupo, que era enorme, em 2 bandos, não só os filhos, esposas, mas todos os empregados, os funcionários que agora ele tinha, todo o seu rebanho. Divide em 2 bandos, porque ele pensou consigo: se o meu irmão atacar um, sobra o outro. E ele foi fugido, sem o sogro saber, porque os cunhados dele estavam de olho na prosperidade tão grande, e agora estavam achando que ele estava roubando o pai. Eles não conseguiram perceber, olha como o nosso egoísmo nos cega, não conseguiram perceber que a presença daquele menino, daquele rapaz agora, daquele homem, é que havia dado a bênção para eles, é que Deus havia prosperado aquele lugar. E agora eles começam a fazer uns planos ali contra ele. Ele resolve ir embora, divide o bando, e aí o sogro vai atrás. Mas Deus intervém e fala para o sogro: não fala nada para ele, não levante a tua mão contra ele. O sogro tem que reconhecer quem ele é e que ele está indo embora com a bênção de Deus. O sogro volta, ele continua, só que aí ele fala: vocês vão, que eu preciso me ausentar um pouco, eu preciso falar com Deus. A correria do nosso dia a dia, da nossa vida, tem nos tirado do jardim da oração. Tem nos tirado daquele cantinho, daquele momento, do quarto que Deus manda a gente entrar, fechar a porta e ficar a sós com Ele. Jacó separou um tempo agora para ficar com Deus. A angústia de Jacó como nunca houve. E ele sente uma angústia terrível, porque o irmão está vindo ao seu encontro. Lembra que nós falamos ontem da imaginação? Eu vou falar sobre Jacó e você começa a imaginar a perseguição. Os inimigos estão vindo. Ele não sabe se foi perdoado. Ele não sabe se tudo que foi escrito no seu livro, realmente ele confessou, realmente ele arrependeu, realmente Deus me perdoou. E agora ele vai ficar a sós com Deus. Que necessidade que hoje, como cristãos, temos de ficar a sós com Deus. Que loucura que está a nossa vida, não temos mais tempo para nada. Mas ele tira tempo com Deus. E de repente ele sente uma mão pesada no seu ombro. Julgando ser o inimigo, ele começa a lutar com aquele homem que está ali corpo a corpo. E eles começam a lutar e lutam. E começa agora a romper a manhã. E eles estão lutando. Quando começa a clarear, aquele homem que está lutando com ele diz assim: me larga, eu preciso ir embora. Ele disse: eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Quem já teve essa experiência com Deus? Eu já tive. Senhor, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Esses momentos com Deus são fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Quantos erros, quantas dúvidas, quantas situações nós passamos. E nós precisamos às vezes lutar com Deus. Quando Deus me mandou voltar para Mojimirim, eu lutei com Ele 2 anos. Eu disse: não volto. E Deus usou uma assembleana para dizer para mim: você vai sair da cidade que você está, da igreja que você está, e onde eu te colocar, eu vou te abençoar grandemente. Eu achava que eu ia sair da Assembleia de Campinas para a Assembleia de Mojimirim. Mal sabia eu que Deus estava me trazendo para cá, porque poucos dias depois estava eu dentro da igreja adventista do 7º dia. Igreja que eu julgava ser uma seita. Lutei com Deus. E sabe o que aconteceu comigo? Bênçãos eu te garanto que não foi. Porque Deus precisou fechar todas as portas em todos os lugares para que eu entendesse que Ele estava me mandando para cá. Jacó disse assim: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Escuta, exatamente nesse momento,
Um pouquinho antes, aquele homem toca a sua coxa. Ele sente o peso daquela mão e ele repara que não é o inimigo, que não é um homem comum. Perdão. Naquele momento ele entende quem que está ali é o Senhor Jesus Cristo, o anjo do concerto. O Senhor quer fazer concerto conosco se precisar. E agora quando ele entende que é Jesus, quando ele diz, me dá a bênção, eu não vou te largar, olha o que Jacó escuta. Qual é o teu nome? A última vez que Jacó escutou qual é o teu nome, foi o pai dizendo, qual é o teu nome? Quem é você? Ele disse, Esaú. Você se lembra? A última vez que ele ouviu alguém dizendo qual é o seu nome, foi o pai perguntando quem era e ele enganando o pai. E agora o anjo do concerto diz, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó, o que segura o calcanhar. E ele disse, pois você lutou com Deus e prevaleceu, e agora eu estou mudando a sua história. E agora eu estou fazendo a mudança, mas agora eu estou fazendo do jeito certo, porque agora você desceu com o rosto no pó, porque agora você me clamou, você tirou tempo comigo, e agora eu vou te abençoar da maneira correta. Ele foi grandemente abençoado. E Deus disse, agora você não vai mais chamar Jacó, mas vai chamar agora aquele que luta com Deus e prevalece. Ele troca o seu nome para Israel. E nós vemos a história de Israel como ela é tremenda. Deus muda a história. Deus não tocou somente na sua coxa, Deus tocou no seu caráter. E mudou em Jacó tudo o que ele precisava. E nós vemos a bênção de Deus sobre a vida daquele homem. Deus nos chama para uma virada. Deus nos chama para um conserto. Deus nos chama para mudar a nossa vida, mas da maneira correta, conforme os planos que Ele tem para nós. Ele disse em Jeremias 29:11, eu sei que planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que eu desejo é a vida eterna para todos sempre ao lado do meu Criador, ao lado do meu Salvador e Redentor Jesus Cristo, ao lado do Espírito Santo. E Deus tem isso para cada um de nós. Deus quer mudar a nossa história, mas para isso precisamos fazer como Jacó fez, nos entregar, mesmo achando que somos indignos, que erramos, que pecamos. E às vezes o erro não é pecado aberto e escondido, não. Às vezes é o erro é de ser tão ativo na igreja que já perdeu a comunhão com Deus. Não tem mais tempo para Ele, tem tempo para a obra. E acontece muito conosco. É por isso que o mês 7 é o meu mês sabático. Eu não prego em julho. Em julho é só eu e Deus. Eu prego todos os outros meses do ano. E desde o ano passado. Mês de julho é só eu e Deus. Se entrega ao Senhor. O grupo de louvor vai estar vindo aqui. Nós vamos, com uma oração, dizer para Deus hoje: eu me entrego, Senhor. Eu me coloco diante de Ti. Muda o que precisa mudar. Tudo o que precisa, Senhor, de transformação. A bênção que eu preciso, Senhor, que ela seja dada da maneira correta. Não simplesmente por meus esforços ou pelo meu braço, mas conforme a Tua vontade para a minha vida. Entrega tudo e deixa Deus fazer a obra. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos. Aqueles que tiverem esse desejo de entregar e deixar Deus trabalhar por você naquilo que ainda é necessário, vai se colocando em pé. Vamos cantar o 302, tudo entregarei. Vamos ficar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Glorifica-te.
para toque de Deus. E nem sempre o toque de Deus é tão agradável, porque mexe no nosso íntimo, nas nossas feridas. Feche os teus olhos. Senhor Deus, que história fabulosa, Senhor. Que história tremenda, meu Deus, que nos ensina tantas coisas, tantas lições preciosas, meu Deus. E algumas delas para não repetirmos, ó Pai querido, e não errarmos também, meu Pai. Nós te louvamos porque hoje nós temos toda a história revelada e escrita para nós atentarmos, Pai, para a Tua palavra e sabermos exatamente como agir diante de Ti, diante das adversidades e nos entregar completamente ao Senhor, confiando que em tudo, meu Deus, o Senhor vai entrar com a providência, aquela que é certa para nós. Nós pedimos, ó Deus, que nos ajude a confiar, nos ajude, Senhor, a separarmos tempo para ouvir a Tua voz, para falar contigo e entregar todas as nossas mazelas, Senhor, os nossos pecados, as nossas culpas, todos os nossos erros, e vemos a mão do Senhor que nunca nos abandona, nos restaurando e virando a página, trabalhando no nosso caráter, Senhor, e nos fazendo cada vez, Senhor, estarmos mais perto de Ti, para alcançarmos as bênçãos eternas que o Senhor tem para nós. Continua conosco, nos abençoa, Senhor, ao retornarmos para casa com o coração quebrantado e contrito, e como ovelhas que regurgita e continua, Senhor, mastigando o alimento, e possamos, Senhor, refletir mais durante a noite, o dia de amanhã, e amanhã, Senhor, nos traga de volta aqui para ouvirmos um pouquinho sobre a vida do Teu servo José. Nos abençoa, Senhor, fica conosco, é o que te pedimos, pedindo a bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.